O Código Aberto está no ar mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esse espaço onde a gente tem a oportunidade de conhecer a palavra, se reconhecer na palavra e ser transformado a partir da palavra. Com certeza, a gente nesses nossos 10 encontros que já ficaram para trás, nós tivemos tanto conhecimento, tanta coisa que a gente tem aprendido, tem conversado. A mente da gente tem expandido por diferentes caminhos, mas hoje a gente vai dar mais um passo na caminhada que a gente está fazendo para conhecer não apenas a mensagem de Paulo aos Gálatas, mas conhecer a mensagem da Bíblia para nós, através daquilo que Paulo escreveu para os Gálatas. A gente falou até na semana passada um pouquinho sobre essa carta que ela é curtinha, é um Paulo que está criticando de certa forma, mas é uma vida que ele tem com essa igreja, é uma experiência, uma história que ele tem com essa igreja, é uma carta que a gente lê em uma hora, você lê a carta de Paulo aos Gálatas, né? Você sentou em uma hora, você leu a carta inteira, mas é uma carta de uma hora, mas que ela está falando de anos e anos de gente, de um Paulo comprometido, vivendo com essa igreja, sofrendo por essa igreja, sofrendo pela maneira como eles estão sendo dirigidos. E a gente vai continuar aprendendo um pouquinho mais sobre os Gálatas. Eu quero falar com a Amanda hoje primeiro. Você está bem, Amanda? Tudo bem, e você? Amanda, tudo Tímida. ótimo também, Amanda. É que foi o primeiro, né, Amanda? Foi a primeira vez. Me pegou de surpresa. Tá bom. A gente está chegando no nosso último mês. Você tem curtido até aqui, Amanda? Tem sido bacana? Muito mesmo. Essa carta, ela mudou minha vida, assim, como eu via Cristo, como eu enxergava o Evangelho, a religiosidade, enfim. Então, é muito bom estar conversando aqui com vocês sobre isso, entre amigos, pessoas que são... Entre amigos e família, né? Entre amigos e amores. Então, é muito, muito bacana mesmo. A gente falou entre amigos e amores. A Amanda falou entre amigos e amores. Se referindo ao seu digníssimo marido. E aí, pastor Dani, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus, mais uma vez aí, mais um dia pronto para a gente fazer mais esse estudo. Daquilo que a gente já passou, o que você mais lhe impressionou, mais lhe motivou? Do qual assunto você mais gostou daquilo que a gente já passou? Cara, acho que mais me impressionou de tudo foram... acho que a ótica de Paulo é o que mais me impressiona, assim, falando porque sou pastor, né? Então... Nesse papel, o Rodrigo até me perguntou uma semana aí se eu gostaria de escrever uma carta dessa indignada para algumas pessoas ali. Eu acho que tentar enxergar da ótica dele, essa indignação por amor, eu acho que essa é a parte que mais marcou. As expressões de intensidade que ele usa, que mostra o quão, assim, ele está gritando atrás da carta, eu acho isso muito bacana. Isso é muito bacana mesmo. Rodrigo, e você? Tudo em ordem contigo? Muito bem, graças a Deus. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e responder a mesma pergunta que você fez para ele, tomar essa liberdade. Uma coisa que me chamou extremamente a atenção nesses últimos estudos que a gente fez foi a questão do testamento, da ideia da aliança ser, na verdade, um testamento, ou seja, uma coisa mais unilateral, do tipo Deus prometendo, independente da minha vontade, a vontade dele prevalecendo sobre tudo, né? Ou seja, independente do que você for fazer, minha vontade permanece. Isso é um testamento. Isso foi muito importante para mim. Eu estou feliz de novo de estar aqui para poder compartilhar e poder conversar entre amigos sobre algo que a gente gosta tanto. Eu acho bonito isso que você falou, né? Que a vontade dele prevalece, porque tem um texto de Paulo mesmo, né? Que fala, olha, se nós somos de uma determinada maneira, ele também é. Se nós o negarmos, ele também nos negará e tudo mais. Mas chega numa parte que ele fala, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar quem ele é. Então, assim, alguns momentos ele reage. Mas se a gente for infiel, ele vai continuar fiel, ele não tem como mudar isso que ele é, e ele vai manter o testamento, vai manter a promessa da herança, né? É lindo demais isso, né, cara? É muito bonito. Alessandra. Muito bom estar aqui de novo. Infelizmente, está acabando, né? A gente já vai chegando ao fim desse estudo. Eu também queria responder a pergunta depois que você a Amanda fez. vai ter que responder também, que foi a que não respondeu. Né? Porque eu achei interessante essa pergunta, porque depois de todos esses estudos, né? Eu acho muito, muito bacana o fato que a gente vê o amor de Paulo por esses filhos que ele tinha, né? Que ele era o pai da fé para essas pessoas, porque ele foi um evangelizador delas. E isso muitas vezes, né? A gente quer expressar uma opinião e às vezes a gente não é sábio nas nossas palavras. E apesar de ser duro, ele mostra amor. E eu acho que essa é a essência de tudo quando a gente quer falar de Deus ou defender algo que a gente entende sobre Cristo. O amor, ele tem que estar ali como ponto principal. E a gente vai, inclusive, passar por esse tema mais uma vez essa semana, né? Sobre esse amor como motivador. Amanda, então fala você, Amanda. Olha, além de ser uma carta com conteúdo extremamente libertador, né? Livra a gente de qualquer tipo de culpa, enfim.
Me impressiona muito a ousadia, a coragem, assim, a firmeza de Paulo na defesa da fé. Eu acho que isso é um exemplo para a gente, da gente, mesmo diante de pessoas importantes, líderes religiosos, quando a gente sabe que alguém está indo por um caminho equivocado em termos de princípios, de palavra de Deus, a gente precisa ser tão firme assim quanto Paulo foi. Então, para mim, isso me mexeu bastante, assim, como a gente deve defender a nossa fé, como Paulo fez aqui nessa carta. Eu particularmente tenho me impressionado nesses nossos encontros, falando sobre a mensagem de Paulo aos Gálatas, que é essa identidade de Paulo com a mensagem que ele prega, que negar a mensagem que ele prega era negar a ele, ou seja, a mensagem faz tão parte dele, que quando as pessoas falam que invalidam a mensagem, ele se sente invalidado também, porque a mensagem é a vida dele, a mensagem é aquilo que ele viveu. Então, eu acho isso muito, muito grandioso, assim, não, se você está negando a mensagem que eu creio, você está me negando também, porque eu sou essa mensagem. Eu não apenas tenho uma mensagem, essa mensagem é quem eu sou. Eu acho isso muito, muito bonito também. Mas, compartilhamentos à parte, a gente daqui a pouco vai também ter gente compartilhando música. Fazendo tudo em ordem? Tudo em ordem. Bom estar de volta. Que bom, Cleiton, tudo jóia também? Tudo certinho também. Vocês estiveram com a gente no programa anterior, é o Cristana, com um elemento a menos. Quem é o terceiro elemento? O nosso amigo Eliezer, a gente começou como um trio e ele voltou para a cidade. Ele voltou para Curitiba. O Eliezer, e aqui então. Estamos nós dois, dando continuidade. Continuando, o Eliezer é à distância, ele continua substituindo ele, né? Agora, provavelmente, quando vocês estiverem tocando, o Eliezer vai estar lá em Curitiba acompanhando de alguma maneira. Com vontade de com querer vontade voltar. De estar aqui, mas... Tá bom. Que bom. Semana passada a gente teve o banjo, essa semana tem o ukulele. Ukulele. Tá certo, a gente vai usando todas as cordas. Daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai ter a música também. Nesse momento, nós vamos orar, como a gente tem feito, pedindo para que Deus nos dirija no estudo dessa semana, no tema dessa semana. Quem não orou, o Rodrigo, acho que ainda não repetiu a oração, né? E se ele repetiu, vai repetir de novo. Não tem problema. Ora pra gente. Vamos lá. Ó Deus, a gente te agradece, Pai, pela certeza da sua presença no nosso meio, não somente entre nós aqui, mas também na casa de todo mundo que está assistindo a gente. A gente sabe que o Senhor escolheu a gente como casa para morar e o Senhor também habita lá. A gente pede poder redobrado do seu Espírito para falar em seu nome, para falar através do seu Espírito e não nossas palavras, mas as suas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Essa semana é a semana da independência, né? Dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. É a data em que nós deixamos de ser colônia, né? Nos tornamos livres daqueles que nos colonizavam de certa forma. É claro que a gente, quando vai ver a história, a declaração da independência, né? É resultado de um processo que foi sendo construído e é um movimento muito mais político, né? É uma liberdade muito mais política, há interesses econômicos envolvidos. Mas na Semana de Independência a gente é convidado também a pensar, às vezes como país, né, a gente é convidado a pensar em quanto que nosso país realmente é independente, quanto nosso país realmente é livre, do que a gente é livre, como é que como país livre a gente usa isso. Mas calhou de nessa semana também, na Semana de Independência, a gente pensar sobre liberdade em Cristo através dos escritos de Paulo aos Gálatas. A gente já falou um pouquinho sobre liberdade em alguns outros encontros e a gente volta agora a isso novamente, falando sobre isso. O que é ser livre em Cristo e o que Paulo quer dizer quando ele fala para os Gálatas, né, sobre essa liberdade. Eu quero ler Gálatas capítulo 5, verso 1, e aí então com isso a gente tem o start da nossa discussão e aí vocês comandam dali para frente. Gálatas capítulo 5, verso 1, a gente tem um Paulo escrevendo, nós estamos chegando no último capítulo de Paulo aos Gálatas e a gente lê o seguinte. Se você tiver aí com a sua Bíblia, é bom acompanhar. No último não, estamos chegando no penúltimo capítulo, na verdade. E Paulo diz o seguinte, capítulo 5, verso 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixei prender de novo ao jugo da escravidão. Essa frase é estranha, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. O que Paulo está querendo falar sobre que verdade que ele está apresentando aqui? Além da redundância, às vezes ela pode enfatizar um ponto, além desse recurso, né? Nosso guia aí, nossa lição sugere uma possível interpretação também,
de que Paulo pudesse estar usando uma outra metáfora, fazendo uma outra referência. Nessa carta ele usou metáfora assim a rodo, né? Bastante. E aqui é possível que ele esteja fazendo uma outra, que ela sugere aqui a carta de libertação ou de alforria dos escravos naquele tempo, onde havia o seguinte método. Um escravo ele deixava de ser propriedade de alguém no momento que outro o comprasse. E havia uma manobra política ali, onde você poderia ser comprado por Deus, era a ideia. Você era comprado pela divindade. Obviamente, Deus ou a divindade, Apolo, seja qual for, não descia para poder comprar o escravo. Então, o que ele fazia é que ele escrevia uma carta pedindo compra e um depósito. Ele falava, estou sendo comprado por Apolo, por exemplo. E quem pagava a conta era ele mesmo. Então, de alguma maneira, o escravo conseguiu juntar dinheiro, de alguma maneira, e agora ele faz esse depósito e compra a própria liberdade, mas em nome de Apolo. Como se uma divindade estivesse o resgatando. Então, agora ele é liberto daquele seu dono. Só que tem um detalhe interessante. No momento que ele era liberto do seu dono, a partir desse instante, ele é escravo de Apolo, porque ele foi comprado por Apolo. Então, usando essa... Se Paulo realmente está fazendo essa referência, o que ele quer dizer é o seguinte, eu deixei de ser escravo da lei, porque agora eu sou escravo da fé. E aí vai entrar em outros conceitos que a gente vai trabalhar aqui na lição dessa semana. Tem esse trecho aqui no nosso guia de estudos, na parte de domingo, ele fala assim, ó, no entanto, em troca da liberdade, pessoa X, a escrava adquirida, dedicou-se a Apolo, né? Então, esse dedicar, então, em troca da liberdade, a pessoa se dedica. Essa seria a lógica aqui dessa metáfora que Paulo estava usando. Eu achei bem interessante também, me chamou bastante atenção. Mas aí a gente pode também pular para uma outra questão, que o próprio escravo conseguia a quantia de dinheiro para gerar a sua própria liberdade. Só que, na questão espiritual, nós, como escravos, a gente não consegue ter quantidade suficiente para nos dar a liberdade. Não a gente é mesmo, não consegue Thiago? comprar essa nossa liberdade, né? Exatamente. E você falou esse aspecto usando esse paralelo, tem uma coisa importante que fica aí, dessa coisa da dedicação também, né, que você estava lendo, que é uma liberdade que eu sou liberto, mas eu não sou liberto para viver sem Senhor. Que eu acho que é um negócio estranho também, que às vezes a gente pensa, né, de ser livre, e às vezes as pessoas falam, não, eu quero livre, eu quero independência, e a gente tem uma ideia utópica sobre liberdade, que ser livre, ser independente é não ter quem mande em mim, é não ter um Senhor. Eu acho que ela nem é utópica, viu, Tiago? Porque a utopia, por conceito, significa algo tão bom que você nunca alcança, né? Eu acho que essa liberdade ela é falsa. Se fosse possível essa liberdade onde não existe nenhum tipo de regra, quase que um anarquismo aqui, a gente cairia num risco muito grande de não ter controle, de cair para a bestialidade. Sabe esses filmes que você tem aí de fim do mundo, apocalipse zumbi, essas coisas assim? Quando baixa a lei marcial, que é cada um por si, não existem limites, não existem regras, o que a gente vê é caos. Você não vê uma sociedade organizada, você não vê as pessoas felizes. Você não vê respeito, você não vê cuidado. Quer ver um exemplo disso? Há pouco tempo, acho que foi no ano passado ainda, né? Ou no início desse ano. Enfim, não me lembro. Teve aquele caso do Espírito Santo, que para mim... Foi esse ano ainda, né? Isso mostra como o ser humano realmente está perdido. Para quem não lembra aí, deu a notícia que no Espírito Santo a polícia entrou em greve, toda a polícia, e agora a cidade ficou sem lei. Ficou sem lei, não tinha quem controlar a cidade. E o que aconteceu é que os bandidos começaram a roubar a luz do dia, e o que mais choca, seres, cidadãos aí, civis, né, normais, famílias de bem, começaram a roubar lojas também. Por quê? Não tem ninguém cuidando, então vamos roubar. Então, a liberdade ausente de qualquer tipo de controle, ela é ilusória, porque o ser humano não consegue lidar com esse tipo de liberdade. Pode falar, Mandinha. É que essa liberdade aí parte para aquilo que a gente comentou já, que é a libertinagem, né? Então, enquanto Cristo ele nos liberta do pecado, a gente tem que entender que liberdade não é viver no pecado. É justamente o oposto. Cristo ele nos chamou para nos libertar justamente disso. Aqui na lição, na parte de segunda, tem uma frase interessante. Torne-se o que você já é em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo agindo em nós vai passar a nos guiar conforme a vontade do Pai. E a gente vive uma liberdade saudável e não uma libertinagem. É que talvez essa questão de liberdade a gente não
talvez não tenha parado para pensar que se você se sente livre nesse sentido para você fazer o que você quiser, embora você ache que você está livre, na verdade você está escravizado a você mesmo. Escravo de si mesmo, né? Escravo ao hedonismo, né? Ao hedonismo, às paixões, a busca do prazer extremo e etc. Então, no final das contas, todo mundo está sempre preso a alguma coisa. Quando vem Paulo dizendo que é para a liberdade que Cristo libertou vocês, isso traz uma convicção de que a plena liberdade só pode ser experimentada em Cristo. Ela não pode ser experimentada de outra forma. Então, na verdade, não é que ela está sobre um controle. É que em Cristo, o controle passou, ele trocou de mão. Ele antes estava na mão de mim mesmo e agora ele está na mão de alguém que é puro amor, que é 100% amor. Ou seja, não tem como não haver liberdade se o controle, entre aspas, de todas as coisas está na mão daquele que é todo misericórdia, todo amor, todo serviço, toda entrega, todo sacrifício. Ou seja, como o controle está na mão desse, não tem como não desfrutar dessa liberdade. Caso contrário, qualquer outro tipo de liberdade que eu tentaria viver, eu estaria, na verdade, vivendo uma falsa liberdade, porque escravizado eu estaria de alguma forma em alguma coisa. Na verdade, se você for pensar bem aqui, estou pensando quando vocês estão falando aí, a questão de que o ser humano naturalmente ele busca por uma liderança, né? Para pensar, por que hoje a gente tem presidente no nosso país? Porque um dia era uma monarquia, era um império e foi pedido, foi clamado pelo povo um presidente. Por que tem um império? Porque um dia era colônia de outro lugar e foi pedido que houvesse um imperador. E mesmo se você volta para a tribo indígena brasileira, toda tribo tem um líder. Alguém que controla, alguém que dita as regras. Então, o ser humano naturalmente, ele clama por uma espécie de liderança para trazer a ordem. Então, liberdade, no conceito humano mesmo, não seria a falta de controle, mas sim quem está te controlando, isso que vai te tornar livre. E numa discussão, talvez antropológica social, tem essa ideia de que nós estamos fazendo isso, que nós buscamos, falou até das comunidades indígenas, existe a ideia que é muito fácil de perceber nisso, em comunidades às vezes menos organizadas, diferente talvez dos códigos ocidentais, que existe alguém, existe um senhor escolhido, ele é pensado de alguma maneira, mas ele é pensado como sendo aquele que vai trazer, eu escolho um senhor porque eu preciso receber benefícios, porque eu preciso ser protegido por ele. Eu serei mais beneficiado se tiver alguém responsável por mim do que se eu mesmo for responsável. Então, essa escolha do Senhor tem muito com essa ideia da proteção, da preservação. Eu vou ser melhor preservado, eu vou ser melhor cuidado se a gente escolher alguém para cuidar da gente, a gente escolher alguém para ser o soberano, né? Além disso, essa liberdade, veja só, se ela fosse extrema desse jeito, que eu poderia fazer o que eu quiser, por exemplo, eu esbarraria também na liberdade do outro. Porque, veja, o cara que, vamos supor, é livre, ele fala, não, se eu sou livre, eu quero, por exemplo, roubar, que é uma das coisas que Deus declara como um mandamento dele para que a gente não faça. Eu vou roubar. E a liberdade do outro de não ser roubado? De manter, de preservar. Então, naturalmente, isso levaria a humanidade a um canibalismo, onde prevaleceria aquele que é o mais forte, o maior, e haveria uma competição entre as pessoas de forma a eliminar as outras pessoas, para que a liberdade das outras pessoas não influenciasse a minha liberdade. Ou seja, a existência do homem estaria comprometida como raça humana. E voltaria à escravidão, né? Que aí você sempre vai ter um opressor. E a gente a gente chegou num ponto que é começar a relacionar agora essa liberdade com a lei, baseado naquilo que você falou e de agora de quem que a gente vai ser escravo e como é que funciona essa relação de ser livre e cumprir uma lei. E essa conversa a gente continua no próximo bloco, tá bom? Daqui a pouco o Código Aberto volta e a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade e essa relação entre ser livre e cumprir a lei. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho. O Código Aberto está de volta, esse é o segundo bloco do nosso 11º encontro. São 11 semanas já que a gente está aqui. Eu sei que talvez você nunca ouviu tanto sobre a carta de Paulo aos Gálatas como você está ouvindo. A gente aqui, eu acho que parte de nós, nunca passamos tanto tempo
em um mesmo livro, lendo, já são quase 3 meses estudando a carta de Paulo aos Gálatas, e a gente vai ficando cada vez mais apaixonado pelos temas que Paulo vai trazendo. E só lembrando você que a gente está passando por esses temas de justificação pela fé, de liberdade em Cristo, passando sobre a ideia da salvação pela graça, e a gente ainda vai voltar a esses temas agora numa outra perspectiva, quando a gente, no próxima temporada, chegar no livro de Romanos. E nós estamos vivendo essa experiência de falar de Gálatas e Romanos, porque nós estamos nesse segundo semestre desse ano de 2017 comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma que foi esse momento em que a visão das pessoas, a visão da religião da época foi voltada para esse contraponto que a Bíblia trazia para a religião dominante do momento, que era uma religião baseada em obras, baseadas em seguir regulamentos, em fazer as coisas de determinadas maneiras, e de repente essa religião impunha culpa, escravizava as pessoas, e então, dentre as grandes figuras, a gente tem Martim Lutero, que em 31 de outubro de 1517 vai lá e coloca na porta, né, da Catedral de Wittenberg, ele coloca as suas 95 teses de justificação pela fé, crendo que o homem é justificado pela fé na graça de Cristo. E é por isso que nós, comemorando isso, nós vamos para a carta de Gálatas e Romanos. Estamos nessas cartas porque elas foram importantes para fomentar o pensamento da Reforma, manter o pensamento da Reforma e alimentar o nosso pensamento, a nossa visão bíblica também da nossa relação com Deus. Dito isso, vamos voltar. A gente tem falado sobre a liberdade como sendo você falou da liberdade, que se eu sou livre para fazer tudo, eu acabo invadindo a liberdade do outro. Eu acabo tolhindo o outro. E aí já fica estranho, porque Deus nos coloca para viver em comunidade. Deus fez seres relacionais. E se a minha liberdade interfere na liberdade do outro, a comunidade já não está mais livre. Eu sou um indivíduo livre numa comunidade oprimida. E isso dá para a gente pensar bastante sobre isso. E dá para a gente pensar nessa relação que existe entre a liberdade e a lei. E até a Amanda, acho que estava falando alguma coisa sobre a gente voltar a ser escravo, né? Porque se a gente vive dessa maneira, a gente volta a ser escravo. De que maneira que, se a gente é livre sem lei, de que maneira a gente volta a ser escravo? Se a liberdade se a lei não gerenciar essa liberdade, de que maneira eu volto a ser escravo? A gente volta a ser escravo quando a gente volta a viver de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Porque quando nós somos crucificados com Cristo, uma nova natureza se estabelece por meio do Espírito Santo. E no capítulo 5 de Gálatas, verso 13, Paulo diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Então, Cristo está nos chamando, através dessa liberdade, nos dando a liberdade para servir, para nós armarmos, para nós vivermos de acordo com a nova natureza que Ele nos deu. Mas é até um pouco estranho, né, a gente pensar. É claro que tem uma luz, e vocês trarão a luz sobre essa pergunta, mas quando a gente pensa que Paulo está falando exatamente para os Gálatas, porque eles eram estritos cumpridores da lei, e agora Paulo está falando que eles são livres, mas eles são livres para cumprir a lei. Eles já não estavam cumprindo a lei, por que agora eles têm que ser livres para cumprir uma lei que eles já cumpriam? É porque o objetivo no qual eles estavam cumprindo a lei não trazia liberdade para eles, né? Era um objetivo, como a gente já comentou isso, como um ranqueamento para você, no final, ser aprovado, ser justificado com base só na lei. Quando eles estavam falando, eu estava pensando aqui, eu quero ser escravizada por Jesus, que é puro amor, que é misericordioso, e além de ser o meu Salvador, que me deu liberdade, eu quero que Ele seja o meu Senhor, que Ele realmente trace o meu caminho e mostre para onde eu devo ir. Porque se eu ficar sozinha nisso, eu sei que eu vou voltar aos meus velhos hábitos de olhar somente para a lei, achar que ela é suficiente para a minha salvação e cair no velho erro de estar sendo escravizada, achando que está livre. Talvez uma chavinha que mude ali, eu acho, é que quando o cara tá, aquele que é legalista, que está na escravidão, ele está cumprindo a lei, ele está cumprindo a lei pelo motivo errado. Ele está fazendo a coisa certa, buscando fazer o que é certo pelo motivo errado. E eu acho que isso é o que fere tudo. Porque ele está buscando fazer o que é certo como a motivação egoísta de salvar a si mesmo. Agora, quando a gente já é salvo e essa convicção ela é dentro de nós de maneira tão intensa que agora não preciso mais ter esse motivo de salvar a mim mesmo, então o motivo de fazer o que é bom
de fazer o que é correto agora é genuíno. Ou seja, ele é um motivo voltado para o outro, para que o outro seja beneficiado, para que a família seja abençoada. Como você falou, às vezes aquele que extrapola a sua liberdade esbarra na liberdade do outro. Então, quando o outro perde, todos nós perdemos. Porque nós não estamos falando de uma pessoa exclusiva como se fosse uma competição. A gente está falando que se um perde, a família inteira perde. Então, essa consciência essa troca de motivação, para mim, é a grande diferença entre aquele que está buscando fazer o que é correto, cumprir a lei, na perspectiva da escravidão, e o outro que está na perspectiva da liberdade. Talvez a chavinha mais profunda esteja na motivação. Um é para salvar a mim mesmo e outro é para salvar os outros e para o bem da comunidade. E Paulo também, para esclarecer essa dúvida nossa, então a gente vive de uma forma que a gente não cumpre a lei de forma alguma. No verso 14, ele complementa, né? Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, quando você ama, quando você usa da sua nova natureza para servir os outros em amor, quando a sua fé se expressa em amor, você está cumprindo a lei. Você está cumprindo o que Deus... Porque se você for analisar pelo menos a lei moral, é basicamente amar o seu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, certo? Então, você fazendo isso, vivendo isso, você vai estar cumprindo a lei automaticamente de forma natural, não para ser salvo, mas porque você foi salvo, você vive em amor e automaticamente você obedece. É tão incrível isso que a Amanda falou, porque é o seguinte, é como se em nós fosse colocado agora, antes você tinha lá uma lista de coisas que você tinha que fazer e uma lista de coisas que você não tinha que fazer, não deveria fazer. Agora, nessa nova perspectiva, uma vez livres, a lista não é tão importante mais. Porque como o amor é a essência, como ela havia dito, agora eu posso fazer boas escolhas. E por que isso é importante? Porque às vezes, por exemplo, o que eu preciso fazer ou deixar de fazer não está na lista. E como que eu sei se está certo ou errado? Como que eu faço o julgamento para dizer se uma coisa está certa ou está errada? Eu vou dar um exemplo bem prático do dia a dia. Uma pessoa está passando fome em casa. A família está passando fome. Aí, de repente, ele passa e rouba um pão na padaria para levar para a família que está passando fome. É certo ou errado? Entende? Então, há uma discussão ética sobre isso. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, as decisões que nós precisamos tomar, ela transcende a lista de regras que foi estabelecida em algum lugar. E como que eu posso ter consciência boa o suficiente para tomar a decisão do certo e do errado naquela ocasião? A gente tem um exemplo bíblico de Jesus, por exemplo, que ele cura no sábado, quando a lei previa que ele não deveria fazer esse tipo de esforço, ou quando ele colhe as espigas para que os discípulos comam no sábado. E aí ele faz aquela inversão de que a lei é para beneficiar o outro. Jesus está quase que dizendo para nós o seguinte: é possível ainda que você tenha que descumprir uma lei se for para amar alguém. E uma coisa que você falando sobre isso, a gente tem um caso bíblico muito emblemático disso, que é o caso de Raabe, que ela é dado que ela creu na promessa, ela creu na promessa, só que na capacidade dela, na mente dela e na maneira dela seguir, naquilo que ela tinha como conhecimento, a maneira dela proteger os espias foi mentindo. Foi indo contra algo que era lei, foi indo contra... Ela não era do povo de Deus, está tudo certo, mas assim, isso não tira o fato de que ela mentiu para manter a vida dos espias e também para ter o direito de salvar a família depois, né? Eu diria mais do que isso nesse caso de Raabe. Ela era uma prostituta. Uma prostituta. E, com certeza, aquela casa que ela comprou foi comprada com dinheiro de prostituição. Mas essa mesma casa serviu de abrigo para os espias. Entende como que, às vezes, o que aparentemente é errado pode estar num contexto certo? Porque mesmo que naquela ocasião havia uma provisão com base na prostituição, porque o alimento que estava naquela casa era fruto de prostituição. E só antes do pastor Dani falar, é uma coisa... importante para quem está em casa, a gente não está dizendo que, então você tem que, se você quer fazer o bem e tal, você pode burlar a lei, você pode encontrar brechas para a lei. Nós não estamos dizendo que, se eu quero guardar a lei, se eu quero amar, então eu posso guardar a lei do jeito que eu quero. Acho que é isso que você ia falar? Meu comentário é exatamente em cima desse ponto, né? Porque quando a gente vê essas coisas, esses casos, a pergunta que a gente faz é: como que eu tenho então discernimento para saber o que é
rigor da lei, o que eu estou sendo legalista, o que eu estou sendo liberal demais. Como que eu tenho... O segredo é chegar no equilíbrio, né? Então, como que eu tenho discernimento para chegar no equilíbrio? O que a Bíblia fala é que quem vai te dizer isso não é você. A Bíblia fala que você não tem capacidade de ter esse discernimento. Esse é o ponto. Eu posso olhar tudo isso aqui, fazer todo esse estudo, fazer uma análise teológica, e eu não vou conseguir ainda dizer qual é o momento que está ok e o que não está ok. O caso de Raabe é um caso clássico que vocês citaram. Eu vou dizer na minha opinião do Dani, tá? Na opinião do Dani, na minha leitura da lei está errado. Mesmo Sim. tendo um bom motivo, na minha leitura do Dani está errado. Só que naquele momento, para Deus, talvez tenha sido certo. Tanto é que ela entrou na genealogia de Cristo. É mencionada lá. Então, como que isso acontece? Como que eu tenho esse discernimento? Se eu não posso dizer, quem vai me dizer é Deus. Aí que entra a importância do porquê eu estou cumprindo a lei. Se eu estou cumprindo a lei como um mero requisito para entrar no céu, como se Deus fosse um Papai Noel, para ver se eu lavei a louça para ganhar o presente no final do ano, eu não vou ter esse discernimento, porque eu não estou buscando o Espírito Santo. Eu estou buscando um mérito. Então, o único discernimento que eu vou ter é do meu próprio mérito. Meu mérito não discerne nada. Agora, se eu estou cumprindo a lei como uma resposta de gratidão e amor a Deus por tudo que Ele me fez, porque eu entendi a dimensão do sacrifício de Cristo, e agora eu quero, de alguma maneira, por mais singela que seja, agradecer isso, responder a Ele, através da obediência, vivendo mais parecido com Ele, qual que é o resultado disso? Eu vou me aproximar de Cristo. Então, o resultado de eu guardar essa lei, não é eu ser salvo, é eu me aproximar de Cristo, me aproximar do Espírito Santo, e aí eu vou conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo sempre fala para a gente, a Bíblia fala isso, só que eu não escuto. Quanto mais parecido eu estou com Deus, mais eu escuto a voz do Espírito Santo. Ou melhor, quanto mais eu estou buscando me aproximar de Deus, mais eu escuto a voz do Espírito Santo. E aí quem vai me dar esse discernimento não sou mais eu, mas é o Espírito Santo que vai dizer. Ele que vai me dar uma impressão no coração, eu vou ouvir uma voz do além, eu vou ter uma visão, eu vou ter um sonho, sei lá. Mas o fato é que Deus vai te dizer, você vai sentir aquela impressão. Agora é o momento. Pode fazer, entende? E é bacana você falar isso porque a gente vai pensando que a gente volta àquele negócio dos limites e tudo mais. Que o grande desafio da gente, a gente olha para essas histórias, e tem essas coisas também, a gente olha para a história já aconteceu, está resolvida, Raabe foi salva e a história já aconteceu. Nas histórias que estão por vir, a gente tem que entender que o nosso limite, a nossa busca não é necessariamente estipular o que é isso e o que é aquilo. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, mais em sintonia com Ele eu estou e mais capaz eu fico de não ser juiz, e mais ainda assim de ser um cumpridor da lei, entendendo, como o mesmo Paulo fala, que o fim da lei é o amor. Só para completar, eu tenho que lembrar que Deus fala lá em Samuel, que Deus não vê como homem. Porque o homem vê critérios, o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Por isso que Deus é o único que vai ter esse discernimento. E Paulo complementa isso, né? Na verdade, ele diz exatamente isso no verso 16 do capítulo 5. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Fechou. Ou seja... Vamos desligar, vamos embora. Pronto. E aí não só essa perspectiva de que Deus nos vê assim, mas Ele nos ensina a ver os outros assim também. Porque quando ele diz assim, a ninguém mais, Paulo dizendo, a ninguém mais vemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, é que agora eu entendi que o outro também é um ser espiritual, o outro também é casa onde Deus mora, o outro também é filho de Deus, o outro também carrega a identidade de Cristo. Então a forma como eu estou tratando Cristo. Então, por exemplo, se eu perdoo a pessoa, eu estou perdoando Cristo, mas se eu deixo de perdoar, também estou deixando de perdoar o Cristo que vive lá. Não é só deixar de perdoar o Tiago, é deixar de perdoar o Cristo que vive nele. Então isso talvez mude a natureza da nossa relação com as pessoas. Porque agora quando eu decido tratar alguém com ignorância, quando eu decido tratar alguém com estupidez, eu não estou tratando só a Lelê com estupidez. Eu não só estou tratando com ódio a Amanda, eu estou tratando o Cristo que vive lá. Então esse ensino de Deus, na forma como Ele nos trata, também pode se retratar na nossa relação com o outro. Né? Na verdade, eu acho que ele nem pode se retratar. Naturalmente ele se retrata, né? Naturalmente. Quando a gente tem essa busca de estar mais perto do Senhor a cada dia, você vai vendo que naturalmente você vai fazendo coisas... Vai sendo impactado, né? Que você nem sabe explicar como que aconteceu, por que você fez, ou não vê, assim, isso não veio de mim. Isso foi Deus agindo na minha vida. Essa compreensão de que Deus está no outro, que Cristo está no outro, ela é tão forte que você estava falando, que em Mateus 25, Jesus fala, quando ele vira para os perdidos, ele fala, puxa vida, quando eu estava no hospital doente, quando eu estava preso, você não me visitou.
E eles viram, ué, Quando eu mas tive como fome, assim? quando eu tive Quando que a gente sede, viu né? com fome, com sede, sem roupa? Aí Jesus fala, quando você não fez isso para os meus pequeninos, você não fez para mim. Então, quando eu ajudo o próximo, é como se eu estivesse ajudando o próprio Deus. Né? E esse é o caminho pelo qual Jesus se apresenta para Paulo, inclusive, né? Porque quando ele apresenta para Paulo, Jesus já tinha morrido, já estava no céu, ressuscitado, e ele se apresenta para Paulo dizendo, por que tu me persegues? E Paulo não perseguia Cristo, ele perseguia os cristãos, mas Jesus fala, você está me perseguindo. A gente vai continuar nossa conversa daqui a pouquinho a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso encontro dessa semana, a gente vai ouvir música também. Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco. O Código Aberto está no ar novamente, o último bloco do nosso encontro, do nosso 11º encontro. A gente está falando sobre ser livre em Cristo. Deu certo de acontecer esse tema bem na Semana da Independência, da gente pensar, comemorar a independência do país, mas mais do que isso, comemorar o fato de que Jesus também nos libertou, que Ele nos fez independentes do pecado, independentes da culpa, independentes dos nossos métodos de salvação, para viver independentes dEle, viver dependentes da graça dEle. A gente vai ainda passar por mais alguns assuntos relacionados a ser livre em Cristo, mas antes disso, a gente está livre para ouvir música nesse momento. Qual que vai ser a de agora? Agora é a graça de Deus. Tá tudo certo, então. Acho que vai dar bem com o nosso tema. Tá ok. Então, vamos lá. Graça de Deus, infinito amor, graça do céu, com dom divinal, por sua morte em amarga dor. Cristo me trouxe esse amor real. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Fardos me oprimem de angústia e dor, quando me vêm as ondas do mal, mas pela graça do Salvador tenho poder para ser leal. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Graça maior que o pecado meu. Que ótimo, essa é a certeza que a gente tem, a certeza que a gente tem falado aqui todo o tempo, né? Que a graça é maior que o pecado. E é interessante pensar que às vezes, na maneira como a gente lida com o pecado, principalmente dos outros mais do que com o nosso, a gente torna a graça pequena, né? A gente diminui o tamanho da graça. E eu acho que isso tem até a ver com um verso que a gente pode mencionar aqui, antes da gente ir para a parte final e ouvir um pouquinho sobre de como a liberdade nos leva para uma outra maneira de relacionamento, que é essa parte aqui, falando sobre essa noção do pecado que diminui o tamanho da graça, que é quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 11. Alessandra, você lê para a gente? Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo está falando do quê? Quer falar primeiro? Não, o escândalo da cruz é a solução que Cristo trouxe, né? É a nossa libertação
E por que ele chama de o escândalo problema da cruz? do pecado, porque é algo, assim, o meu entendimento é um escândalo, porque é tão absurda essa libertação, que ela chega a ser até escandalosa. Não sei se chega à mesma conclusão, mas ela chega a ser algo assim até difícil de você mensurar, né? No contexto ali desse capítulo inteiro, nesse trecho da carta, Paulo ele está falando agora, parece que ele está começando a querer amenizar o diálogo do tipo, ok, vocês já entenderam a mensagem, então deixa eu explicar como é que a gente vai lidar com isso. Porque ele fala assim, eu também não quero aqui quem já é circuncidado se sentir culpado por causa disso. Paulo fala ali até no verso 6, que o ponto da circuncisão é que não é que é pecado a circuncisão, é que ela é indiferente. Tanto faz, tanto fez para Deus, se você é circuncidado ou não. Então, o que ele vai falar nesse último verso 11, que ele vai dizer o seguinte, então, se a circuncisão é indiferente, qual que é o grande problema de continuar pregando a circuncisão? Qual é o grande problema de continuar com a circuncisão? O problema é que ela vai tirar o escândalo da cruz. E eu confesso que quando eu estava lendo isso aqui, eu achei muito interessante a expressão. Até conversei com a Amanda quando a gente estava conversando, e lendo isso aqui, eu fiquei pensando nessa expressão, o escândalo da cruz. O que ele está falando é o seguinte, se em algum momento eu pego, não só a circuncisão, qualquer critério de leis, de obras, de ação, seja qual for, e eu querer dar algum valor para isso, qual que é o problema disso? É que eu vou abafar o brilho que tem o escândalo da cruz. Eu acho isso muito louco. A ideia de que a cruz ela é tão escandalosa, como a Lelê falou, ela é tão excessiva, imensurável. Né? Uma pessoa escandalosa é uma pessoa em excesso sempre, né? Exato. Então eu acho que talvez excessiva. A cruz é tão surreal, a mensagem da cruz, que qualquer coisinha que eu coloco no meio do caminho, eu estou abafando essa surrealidade e eu perco o impacto que a cruz deveria causar na minha vida. Então, a cruz, ela, assim, a ideia que o texto está passando para a gente, é uma ideia que o cristianismo todo traz, é que a cruz, ela é tão escandalosa, que toda vez que eu penso nela, eu deveria ter aquela reação do tipo, sabe aquela coisa sem palavras? Ficar abismado, né? Exatamente, a cruz deveria ser assim. Só que a gente coloca tanta coisa no caminho que a gente fala o quê? A cruz. E de onde Legal, talvez a mensagem venha da cruz. De onde talvez venha esse escândalo, eu acho, que é do fato de quem era Deus, aquele que fez todas as coisas, fazer-se homem, ser humilhado e morrer da forma mais humilhante de todas, para que você e eu pudéssemos ter vida. E ainda pedindo perdão por quem estava matando. E ainda pedindo que Deus perdoasse as pessoas que estavam fazendo mal para ele. E é nesses termos que aparece em Coríntios, né? Que a cruz, a mensagem da cruz é loucura. É loucura, ela é escandalosa porque ela chega a ser pedra de tropeço para alguns, porque, não, eu não vou com esse Deus na cruz, ela é surreal. Inclusive, aqui cabe uma reflexão pastoral agora, de novo, que é o seguinte, será que a cruz ainda me impacta? Essa é uma pergunta que eu faço para mim. Será que quando eu penso na cruz, ela ainda é um escândalo para mim? Ou já virou uma coisa normal? E até uma palavra mais forte, já virou uma coisa banal. Ok, Jesus morreu na cruz, legal. Você ainda se assombra com isso, né? Exatamente. Se a cruz não é mais um escândalo para mim, alguma coisa está no caminho, está abafando esse brilho e eu não estou experimentando essa liberdade que Deus proporcionou. Teologicamente, assim, é incrível quando você pega a Bíblia desde Gênesis, você vê ela tudo sendo apontado para a cruz. E depois desse momento, o Cristo crucificado e que ressurgiu, né, que ressuscitou, ele vai agora passar para a glória que a gente espera, né, que é a presença do Pai no céu. Você queria falar alguma coisa, Amanda, sobre esse assunto também? Eu entrei na sua frente. Não tem problema. É que tem um ponto também que entra no que o Dani estava falando. Para a gente hoje, a cruz é muito comum, né? Mas para aquela época, morrer da morte de cruz era algo extremamente humilhante, algo que sequer os cidadãos romanos, eles não morriam nessa categoria de... Eles tinham o direito de não morrer na cruz, Exatamente. Não importa o que acontecesse. Então, a ideia de um Deus todo-poderoso se fazer homem e morrer na cruz, para aquela época, principalmente para os judeus, o pessoal de Jerusalém, era muito assim... fora do normal, não pode ser assim, entendeu? Por isso que eu preciso ainda da circuncisão, porque não pode ser, nosso Deus não é esse que vai se humilhar. E a graça é justamente esse Deus que nos ama a ponto de se esvaziar e de se encher dos nossos pecados. Ele se esvaziou da divindade, de todo o poder,
assumir toda a nossa culpa, né? Então esse é o escândalo. Além que ele assumiu o papel de servo, né? Você usou a palavra legal que ele esvaziou-se, né? E assumiu uma nova forma de servo, né? Que é como assim um Filipenses Deus 2 que diz, né? serve, um Deus que é servo, né? Coisa meio Acho que louca. uma pergunta legal para ser feita ainda na reflexão pastoral, porque realmente esse negócio fica matutando na minha cabeça. É o seguinte, qual foi a última vez que eu pensei na cruz? Falar eu, Dani. Qual foi a última vez que eu pensei na cruz e chorei? Ou se você não é uma pessoa de chorar, qual foi a última vez que eu pensei na cruz e fiquei sem ter o que falar? Qual foi a última vez que eu pensei na cruz e isso ficou matutando na minha cabeça por horas? É aquilo. Constrangeu. Exatamente. Exatamente. Qual foi a Quando que última o vez amor que a te cruz... constrangeu, né? Esse Qual foi a amor última vez que a cruz da me constrangeu? Cara, se faz muito tempo que isso aconteceu, de repente tem alguma coisa que está abafando esse escândalo da cruz. Isso não pode passar. Esse impacto, esse susto, esse assombramento, ele não pode passar em momento nenhum. Tem uma autora que eu gosto muito, que é Ellen White, ela fala bastante sobre esse momento, né, de Cristo, e ela diz que Jesus sentiu medo do pecado ser tão forte que ele estava aberto para que, se fosse suficiente não ressuscitar, mas que a dívida fosse paga, ele se entregava. Então, realmente, a gente fala da cruz, Jesus morreu, ressuscitou, que bom. Não. Corri o risco desse Deus maravilhoso que desceu, viver toda a complexidade humana, né, a perfeição que ele vivia e aqui o caos, né, que é esse mundo. Ele se sujeitou, não, talvez, se for preciso que eu não ressuscite, pensou que poderia ter esse risco, para não que que essa fosse dívida real o fosse risco, né? paga, tudo bem. É algo muito pesado, é algo que tem que gerar em nós uma responsabilidade e um temor, um tremor dessa fantástica entrega que Cristo fez. Mas agora pensando nisso e pegando até aquilo que a Amanda falou a respeito do Cristo que vira servo, e pensando nessa entrega maravilhosa, a gente é livre por isso. Esse Cristo que veio servir nos liberta. E aí agora a gente tem esse ponto, tá? Ele nos liberta para viver como? Ele nos liberta para viver no quê? Ele nos liberta simplesmente, bem, nós estamos livres. A gente falou da liberdade e a liberdade do cumprimento da lei, mas por quais caminhos a gente vai cumprir essa lei? Que maneira que a gente segue para cumprir essa lei agora, Rodrigo? Eu acho interessante que ele fala no versículo 6 aqui, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Eu gosto de me lembrar daquele texto onde Jesus, ele fala assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Ele fala isso. E às vezes a gente não presta atenção no que está por trás desse texto, né? O que Jesus está dizendo é que amigos mandam uns nos outros em amor. Então, para o que eu sou livre? Eu sou livre para voluntariamente ser escravo do outro. Por opção própria, por escolha minha. E aí me traz a referência de um outro texto que Jesus diz assim, ninguém me tirou a vida, eu mesmo dei a minha vida de próprio grado. Voluntariamente. Por isso, Deus me deu o direito de tomá-la de volta. Ele está dizendo o quê? Que a natureza daqueles que são nascidos de Deus são que eles estão dispostos a entregar a vida pelos outros, dispostos a ser mandados pelos outros em amor, dispostos a se escravizar dos outros em amor, porque essa é a natureza de quem Deus é. E se é a natureza de quem Deus é a natureza de quem nós somos, porque Ele nos confiou essa natureza. Ele quis que a gente participasse dessa natureza com Ele. Então, o fato de às vezes a gente... porque, por exemplo, quando o texto bíblico diz assim também, que Jesus desceu ao mais fundo do abismo para depois subir, às vezes como cristãos, a gente tenta fazer o inverso. A gente quer primeiro subir, primeiro ter tudo que tem de bom do cristão, do que antes descer. Então, esse papel de descer ao mais fundo, de escravizar-se ao outro por voluntariado, ou seja, voluntariamente por bom grado, ser escravos uns dos outros, é sensacional. Porque isso é experimentar na prática a liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade é essa, é a liberdade de não ter que estar sempre com a razão. A liberdade de não ter sempre que ser o primeiro da fila, de ter que ser sempre o cara que tem a medalha de ouro, de ter que ser sempre o primeiro ancião, de ter que ser sempre o primeiro a cantar, de ter sempre o que tem o mais tempo para falar. Então, percebe? A gente é livre dessa escravidão, podendo se escravizar ao outro voluntariamente por amor. É muito louco isso, porque é participar mesmo de quem Jesus é, né? Nós não somos libertos para satisfazer a nossa própria vontade.
a nossa própria natureza. Agora, nós somos libertos para viver a vontade de Deus, amando o outro, né? A fé que se expressa pelo amor. Isso é muito lindo e é um amor que é sobrenatural, né? Tudo vem de Deus, nada vem de nós mesmos. Por isso que esse amor, essa vontade de servir, essa disponibilidade, a fé, tudo vem de Deus. Ele é a fonte. Então, a gente precisa se conectar, se entregar e deixar que Deus atue através de nós. Com certeza. É muito... Você está falando dessa complexidade toda e aí, pensando nisso, que é um desafio muito grande, vem naquilo que a Amanda falou mesmo. É só na relação com Deus que a gente consegue construir. A gente não consegue construir esse nível de É um amor compromisso. altruísta, né? A gente se esvaziar de nós mesmos e se encher de Cristo, do amor que é amor. Cristo é amor, né? Então a gente precisa se encher dele. E aí quando a gente se enche dele, a gente transborda e a gente consegue amar como ele amou, como ele me ama, né? E entendendo que esse amor não é simplesmente um sentimento, né? São as atitudes de amor, porque às vezes eu tenho com alguém que eu desconheço, eu nunca vi a pessoa, mas eu tenho tanto Cristo que eu amo nesse sentido, que eu vejo Cristo nele e assim eu vou me comprometer a dar as atitudes de amor para ele, né? Um rápido exemplo, assim, que eu passei a me questionar. A gente, como cristão, às vezes a gente tem o costume de orar antes de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã. E muitas vezes nas orações a gente pede que Deus abençoe aqueles que não têm. A gente não tem que pedir que Deus abençoe aqueles que não têm, que satisfaça a fome deles. Nós temos que satisfazer a fome deles, entendeu? Então, às vezes, amar não é orar pelas pessoas. Não dá só para ficar na oração, não, né? é para agir, sabe? Deus convida a gente a fazer as coisas. Então, a gente tem que enxergar que aquele outro irmão também é Cristo, a gente precisa amar ele, a gente precisa dar o que ele precisa. E não simplesmente orar para que Deus faça. Não, nós estamos aqui para fazer. Segundinho aí do Rodrigo, a gente vai finalizar o nosso programa. É tão sensacional essa questão da oração que a Amanda falou, que a gente normalmente assina as nossas orações em nome de Jesus, né, o Cristo. Só que Cristo é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor do outro. Então, para reflexão, por que será que a gente ora pedindo coisas para nós mesmos e no final assinamos com o nome de Cristo? Será que as nossas orações, assinadas com o nome de Jesus o Cristo, não deveriam ter um outro propósito? Fica essa reflexão. Deveriam incluir muito mais o outro, né? O outro do que simplesmente nós mesmos. Eu quero terminar porque eu tenho um versículo que eu achei muito interessante, que é o versículo 4, capítulo 4, verso 4, e eu quero deixar esse verso com você, para você pensar a respeito dele. Ele fala o seguinte: rompestes com Cristo. E no versículo 3 ele falou: declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar a toda a lei. E ele fala que nesse compromisso com a lei, nesse compromisso de tentar ser salvo pela lei, ele diz no verso 4, rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Caístes fora da graça. Olha que coisa impressionante. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça. Vocês que estão tentando salvar pela lei, vocês caíram fora da graça. Pensa na graça como sendo esse mar gigante, esse oceano enorme onde a gente pode entrar e ter tudo aquilo que a gente precisa, a gente se encharca de graça. E agora vem Paulo e diz o seguinte: vocês estão tentando se salvar pela lei, vocês caíram fora da graça. E aí mais para frente ele vai falar que aqueles que caíram na graça, eles podem viver amando o próximo como a si mesmo, no versículo 14. Vocês não precisam mais ficar se degladiando, como diz no verso 15, não precisam ficar mais disputando. E querido, eu não sei em que lugar você está, não sei qual é a sua comunidade religiosa, não sei como são as coisas na sua família, mas o chamado de Deus para a gente é que agora a gente é livre para parar de brigar, a gente é livre para parar de tentar ter razão, a gente é livre para tentar competir para quem é melhor, quem é mais santo, quem é menos santo, a gente é livre disso. Você está livre das disputas, você está livre da disputa por atenção, por reconhecimento, você está livre disso. E livre para quê? Livre para cair dentro da graça, livre para viver imerso na graça. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada junto dele de liberdade em Cristo. E semana que vem nós nos vemos novamente no Código Aberto.